Olá, gente, tudo bem? Então, tô vindo aqui, sabe por quê? Porque eu quero complementar um pouquinho o que eu falei do vídeo de ontem. Ontem eu falei sobre autenticidade, sobre os questionamentos que foram surgindo a partir das leituras que eu fui lendo, né? Que eu fui tendo. E hoje eu fiquei pensando muito sobre o que eu falei e estou aqui para só complementar um pouquinho. Pelo seguinte. Quando eu levanto o questionamento se a gente estimula a autenticidade dos nossos filhos, se a gente sabe ter um olhar empático com aqueles sentimentos que estão surgindo ali no momento da birra, é porque eu acho que é a grande questão, né, da maternidade é essa, saber olhar com o olhar da criança e não com o olhar do adulto, saber ter esse tipo de empatia e como a gente, quando bate na nossa limitação também, como a gente se sai dessas situações, né? É nesse sentido, tá bom, gente? Porque o que eu, né, fiquei levantando muito a questão ontem da autenticidade é no sentido assim das crianças poderem ser quem elas são. Inclusive a birra faz parte, né, desse momento da etapa da vida do ser humano. Tem crianças que fazem, tem outras crianças que não. Tem crianças que vivem num ambiente muito mais saudável, muito mais harmônico, e outras crianças não. Então, assim, é ter esse equilíbrio, né? Agora, uma coisa que eu acho importante falar, porque talvez possa ter ficado parecido. Então é para deixar a criança fazer birra no meio do clube? Não. Tanto não é que eu peguei meu filho e saí, fui embora, né? Não existe, gente, regra, não existe receita de bolo na criação de um filho. O que a página Corujona ela tenta promover são as informações a partir dos teóricos para a gente ir, então, aplicando de alguma forma no nosso cotidiano, né? Mas trazer toda a parte teórica desses autores que estudaram tanto sobre o desenvolvimento do ser humano, né? Para a prática, como se fosse uma coisa fácil, eu estaria mentindo, né? Porque cada família tem a sua maneira de funcionar. Então, oi, Dri, entrou alguém. É tão engraçado porque eu sei que eu entro e não tem ninguém me assistindo, mas eu fico falando mesmo assim que vai ter uma hora alguém vai me assistir. A minha amiga Adriana entrou, ela é uma linda, ela que fez as primeiras logos da página Corujona, viu, gente? Se vocês quiserem, ela faz cada coisa uma mais linda que a outra. Então, o que eu estava falando é a complementação do vídeo de ontem. A questão do limite. Limite, gente, é essencial para a educação de uma criança, tá? Ela está ali no mesmo patamar. Quando não se tem limite ou quando não se tem empatia, nós estamos vendo aí na nossa sociedade o que, o que resulta isso. Virou, virou um caos, né? A gente viu aí o nosso ex-governador dando um chilique como se fosse uma criança em cima de uma maca, e era um adulto, pai de família, né? Acho que é avô, não sei, mas assim, remetia o quê? Ao, inclusive, apelido do rapaz, né? Garotinho. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa acontecendo no adulto, a gente. Ai, que linda! Que bom! Sabe? Fiquei metida agora que a Adriana falou para mim, estou sempre te vendo, só sucesso. Que bom, ai, eu fico tão feliz quando eu tenho esse retorno. Então, vamos lá. Eu me empolgo, né, gente? O que eu estava falando é a questão da autenticidade, de quebrar padrões, mas limite, amor e empatia sempre. E quebrar padrões e autenticidade é assim, ó, você vem aqui para a internet cheia de olheira na cara, parecendo um panda, cheia de cabelo branco, né? Eu falo que são as minhas luzes prateadas e gratuitas, né? E por que não?
né? Por que que eu tenho que vir sempre maquiada, sempre no rímel, sempre de cabelinho louro, pintadinho? Não. A gente tem que sim quebrar esses padrões que são estipulados pela sociedade, que fala que a mulher tem que ser assim, que tem que ser assado, que a criança tem que ser assim, que tem que ser assado. Muitas vezes a criança não consegue nem ser criança, né? Porque aceleram tanto o processo dela. Eu falei às vezes aqui que eu paro assim é porque eu fico lendo, porque quase ninguém participa, né? Quando alguém participa, eu fico empolgada. A Adriana tá falando, vou me empolgar, já te falei isso, você vai longe. Ai, Deus te ouça, amiga, amém, Senhor Jesus. Que bom. Então, é isso, gente, a questão da empatia, da autenticidade, de quebrar padrões. Foi isso que eu quis pontuar bastante no vídeo de ontem e o que me fez vir aqui hoje, porque a gente está vendo tanta coisa aí nessa política linda e maravilhosa que a gente tem, né? Nós temos pessoas maravilhosas, super honestas, super bem resolvidas na vida, que estão representando os é, nossos nossos o quê, gente? Esqueci. Os nossos direitos, né? Nossos tudo, porque eles não. Gente, olha, eu fico com tanta raiva quando eu penso nisso, que eu falta até a palavra. Mas o que eu tô querendo dizer com isso é o seguinte, gente: o adulto de hoje foi a criança ontem. E eles mostram pra gente o que faltou ontem na parte do processo de desenvolvimento deles. Eu fiz um vídeo falando sobre egocentrismo e até dei exemplo porque parece um bando de gente é, mimada, no sentido assim, não teve os seus desejos ali, ou tiveram até demais da conta, e aí não sabem o limite, não sabem o que é certo e o que é errado, né? Porque a gente falar para o filho da gente assim, olha, devolve essa borracha do amiguinho porque essa borracha não é sua. A gente está marcando ali para ele que o que não é dele não é para ficar com ele, né? Enquanto nós temos aí Eduardo Cunhas da vida, esse agora, o Renan Calheiros, não quer ser preso, né? Não quer limite. É isso. Se a gente não dá limite desde pequenininho, quando fica adulto, fica dando chilique na porta do hospital. Então, assim, a gente precisa olhar com mais cuidado para a nossa infância, lembrando que os nossos filhos, estão crescendo e vão ser os adultos de amanhã numa sociedade que a gente está querendo tanto ver a mudança. E foi por isso que eu comecei a levantar tantos questionamentos. Ah, ah. E eu até me empolguei aqui no que eu estava falando, não te li mais, Adriana. Mas então, tá, então vou voltar para o que eu estava falando. Nesse sentido, tá? Da gente quebrar padrões no sentido da gente ser quem a gente é, nos permitirmos sermos autênticos, permitir a gente estimular a autenticidade dos nossos filhos, mas amando e dando limite sempre. Eu quis voltar aqui só para falar isso, não é para a gente ficar permitindo, não sair da repressão para ir para a permissão, para a omissão. Não é isso, a gente tem que fazer o quê? Chegar no equilíbrio, entender o que foi que fez o nosso filho, fazer com que a criança entenda o que foi que fez você dar esse chilique todo. Porque você ficou triste, porque você saiu do parquinho, porque você fez uma bobeira, mas você fez aquela bobeira, por isso que você perdeu o direito do parquinho. Então, assim, tentar administrar com a criança os sentimentos que brotam, porque brotam mesmo, e talvez seja na infância que a gente começa a reprimir os sentimentos, porque são tantos olhares julgadores, né? Que quando chega na fase adulta, a gente fica julgando, reprimindo os nossos sentimentos e julgando ou reprimindo os sentimentos das outras pessoas. Então, a verdade é essa, gente. A gente tem que parar para pensar no, no, num todo, né? Na parte do desenvolvimento infantil. Eu fico focando muito na primeira infância aqui, afinal de contas, né? O meu conhecimento é nisso, nessa parte da primeira infância. E o que acontece? Quem não viu o filme O Começo da Vida, veja, por favor, porque é a fase primordial na constituição do ser humano.
e o que acontece ali na primeira infância vai reverberar para o resto da vida da pessoa. É numa análise que a gente vai lá resolver coisas que foram mal resolvidas ali na nossa primeira infância. A gente fica falando, por exemplo, a questão da amamentação, do peito, mas a amamentação ela pode ser através do leite, sim. O Winnicott fala até disso também, tá, gente? Que é ele era pediatra e foi para a formação também psicanalítica, né? Assim que a gente fala. E aí, a importância é a relação que você está constituindo ali com o seu filho, entendeu? Nesse sentido. Logicamente que o peito tem toda a questão da fase oral, no sentido assim. Ai, tá fugindo as coisas, gente. A fase oral, ela pode ser suprida tanto pelo peito quanto pela mamadeira. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, que a gente fica levantando muito a questão da bandeira da amamentação, por conta de toda a riqueza que o leite materno propicia em questão de saúde para o bebê. Ponto. Mas a relação entre a mãe e o bebê independe, quando fala o aleitamento, né? Independe se é através do peito, se é através da mamadeira. Então, é nesse sentido que eu fico falando muito que é a questão da informação, para que você possa se informar e escolher, fazer suas escolhas através das informações que você obteve, seja aqui na página Cruzona ou seja em qualquer outra fonte que você vier ler por aí, entendeu? É nesse sentido, né? Porque não estamos aqui para julgar ninguém. Esse negócio de ficar julgando porque a pessoa amamentou, não amamentou, fez parto normal, não fez parto normal, parto humanizado, sem ser parto humanizado. Não, a gente não tem nada disso. Não tem nada disso. A gente tem que ter autenticidade até nas nossas escolhas, né? Somos autônomos para isso e a gente precisa se permitir isso, descobrir a nossa verdade. A verdade, ela liberta, né? Isso é fato. Quando você descobre a sua verdade, isso é libertador. E eu acho que é isso que a gente tem que estimular nos nossos filhos, desde pequenos. Até porque vai chegar na fase da adolescência, né? Eles vão descobrindo aí e a gente vai estar sempre ali intermediando eles, não é isso? Então tá bom, gente. Eu quis vir complementar, tá? O vídeo de ontem. Quem não viu, vou colocar o link aí para vocês verem. Para não ficar essa lacuna, né? Que eu fiquei pensando, algumas pessoas vieram falar comigo, né? Ué, Marcela, mas então é para deixar fazer birra? Não, gente, é para intermediar. Nós, pais, estamos ali para intermediar, para orientar e para aguentar o tranco e para ser firme e para dar limite e para ser empático, para entender, elaborar a situação toda ali, porque a criança não vai ter maturidade para elaborar a situação. Somos nós adultos que vamos, né, intermediando, mediando. Acontece que muitas vezes aquela birra também bate numa limitação nossa também, e às vezes o pai e a mãe perdem a cabeça, e aí fica, então, aquela sociedade julgando aquela mãe que perdeu aquela cabeça, o pai que perdeu a cabeça. Então, assim, gente, momentos de acolhimento, vamos exercitar isso, né? Então é isso. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, tá bom? Beijão. Tchau.